diferença entre os gêneros, né? O que acontece? Se eu não tenho todos os conceitos de empoderamento, diz o seguinte: se eu não perceber que há uma diferença, que existem situações diferenciadas, eu não posso tomar uma ação. É uma condição sine qua non, não é? Não significa que ela vai ter um espaço, um espaço onde que ela vai vivenciar essas relações de poder como fossem relações de guerra, não é isso? Mas elas existem e elas estão presentes, né? A maioria das gerentes entrevistadas, no caso que eu estou dando como referência de dados, acredita na existência de diferença nas oportunidades, nas exigências e nas formas de ascensão ao ingressar na função gerencial, tais como o nível hierárquico, a faixa salarial e exigências de a mulher ser mais competente do que o homem. E fazer, como eu disse há pouco, alianças e estratégias para a própria carreira. Outro ponto importantíssimo é a percepção da autonomia e do campo de ação. Este é um ponto delicado. Por quê? Porque todas as pesquisas que nós fazemos com gerentes, é uma queixa geral, né? Os gerentes sempre se queixam da falta de autonomia, da autonomia limitada. Nós temos autores como Sennett, que fala que hoje, com a nova estrutura do capitalismo, com a modernização das empresas, com as equipes semi-autônomas, com uma diminuição das faixas hierárquicas, dos níveis hierárquicos, o que nós temos? Nós tivemos uma descentralização, então as equipes, elas têm a sua autonomia para realizar as tarefas, mas não têm autonomia para determinar os objetivos, as metas, porque houve, em contrapartida, uma concentração na direção das empresas. Então, essa queixa é normal. Se você entrevista homens ou mulheres, a questão da autonomia, ela está presente. E apesar desses dados aqui, comparando as minhas pesquisas com homens gerentes e mulheres gerentes, eu não poderia fazer uma distinção sobre essa questão da autonomia quando se trata dos mesmos níveis gerenciais. A legitimação organizacional, ou seja, a empresa reconhecer, não só reconhecer, mas legitimar. Como que ela vai reconhecer? Ela promovendo, ela dando os espaços, a sociedade reconhecendo, né? Olha, tem um caso muito interessante de uma mulher empreendedora, uma alta empreendedora na área de modas, do setor de modas em Belo Horizonte. E essa mulher, ela é proprietária de uma grife. E ela foi numa exposição internacional acompanhada do marido. E todas as referências foram direcionadas inicialmente para o marido, como se ele fosse o responsável pela grife. E a empreendedora, a dona do negócio, era ela, né? Então, essa legitimação, ela está ligada a um fato cultural e ela vai avançando aos poucos. O fator econômico, ele é importante, porque o que nós vamos ter nesse fator econômico? Nós vamos verificar as demandas e oportunidades no mercado de trabalho, né? Ou seja, hoje nós não encontramos mais, ou encontramos pouco, definições muito claras em termos de gênero ou de sexo para um cargo de gerente. Isso vai estar implícito no processo dessa seleção, né? Mas tem que ter as demandas e oportunidades de mercado. E, obviamente, independência financeira. Essa independência financeira é fundamental para a questão do empowerment. Lógico, dificilmente os mais jovens aqui, né, estou vendo umas carinhas mais novas, e os jovens de uma forma geral, as mulheres jovens, vão pensar numa situação
que ela não teria uma profissão e não teria seu próprio rendimento, né? Ao ter seu próprio rendimento, obviamente esse espaço ele fica bastante definido. E ter uma perspectiva de carreira. Então, o que nós observamos em relação ao teto de vidro? Nós observamos o seguinte, que as mulheres vivenciam o real. Existe o teto de vidro, ou seja, até um determinado limite, a mulher não passa em termos dos níveis hierárquicos. O real. Mas nem sempre é o real. É o construído. É a própria mulher determinando esse teto de vidro. Ela se colocando nos limites. E ela se posicionando dentro desses limites, o que legitima a situação em que ela se encontra. Bom, nós temos ainda o fator social, que passa pelo reconhecimento e apoio familiar. E o reconhecimento social, o grupo social reconhecendo esse espaço da mulher, né, seja ela nas atividades de empreendimento ou na questão gerencial, e o reconhecimento organizacional. Né? Nós já temos um discurso de que as mulheres afirmam, e no caso 95% afirmaram, existir equidade e que as oportunidades entre homens e mulheres são iguais dentro da organização, né? Que é um percentual significativo. Nós temos o fator cultural, que ele está ligado às características culturais. O patriarcalismo é muito forte no país, né? E esse patriarcalismo, ele traz uma série de consequências, tanto no meio familiar, no próprio processo de educação e, obviamente, nas organizações, mas nós estamos vivenciando profundas mudanças culturais, né? E, com isso, o patriarcalismo vem perdendo sua força. É um ponto importante. E a vivência das características culturais, como é que as mulheres vivenciam isso, né? Então, você tem um relato que, mesmo passando por experiências reais desse patriarcalismo, ela encontra outros exemplos na família, às vezes a tia, às vezes a mãe, às vezes a avó, são experiências que vão modificando essa situação. Para concluir, nós observamos que a mulher ainda é submissa ao gênero masculino. Percebeu-se que as mulheres estão procurando melhor qualificação profissional em termos de capacitação e formação para buscar essa igualdade. Na perspectiva de gênero, as gerentes, em sua maioria, criticam as diferenças nas oportunidades, nas exigências e nas formas de ascensão gerencial. Em relação ao componente psicológico, percebeu-se o desenvolvimento de sentimentos de autoestima, autoconfiança e a autovalorização da mulher como importantes neste processo. Dentro de um contexto global, o componente econômico contribuiu para a inserção da mulher no mercado de trabalho, por impactar positivamente na vida profissional das mulheres, principalmente no que diz respeito à dependência financeira. E o componente social, que mesmo no patriarcalismo ou matriarcalismo que existe também, obviamente não é no mesmo percentual, um percentual pequeno, o papel da família, em particular o do pai, na percepção das entrevistadas, foi decisivo para o seu posicionamento no espaço organizacional fosse conquistado. Obrigada.